de todo o contrato e disponibilizado no portal do software público brasileiro, de acordo com o regulamento do órgão central da CISP. Então, o que acontece? O que é o portal de software público do governo federal? É um portal onde os softwares livres que são definidos como estratégicos para a administração pública são catalogados nesse portal. Para você entrar nesse portal, tem que ser software livre e tem que obedecer um monte de regra ainda mais. Então, significa que depois da Instrução Normativa 04, o que temos que falar em termos de sistema no âmbito do governo federal é software livre. Aí alguém vai perguntar, o que é software livre? Software livre. Vamos pegar o outro caso prático aqui. Bem, vamos lá. Eu vou falar o seguinte. Antes de eu falar uma das características do software livre aqui de forma prática, por que a solução do GigFair foi desenvolvida no software livre? Primeiro, que software livre hoje, comprovadamente, tem os componentes para a parte geoespacial com maior performance no mercado. Testado isso em eventos internacionais. Também, o suporte mais rápido. Então, você trabalha desenvolvimento no nível mundial, a qualquer hora da madrugada, vai ter algum programador trabalhando e te ajudando lá a resolver o problema. Então, normalmente, a gente resolve os problemas do cliente no máximo em 24 horas. Você tendo uma equipe capaz de desenvolver, você pode fazer o que quiser com aquele software. A gente não depende de absolutamente nenhum outro país. Certo? Esses são os motivos pelos quais eu tenho trabalhado intensamente. Todos os projetos grandes que eu tenho assinado são priorizados no uso de tecnologias open source. Agora, por que o pessoal gosta tanto de software livre? Aí tem uma característica que o pessoal adora. Vou explicar agora de maneira prática. Vamos pegar aqui. Você, o pessoal da primeira fila aqui está sofrendo. Diga o seu nome aqui. Luiz. Luiz, vou te dar duas opções. Essa bolsa aqui, essas duas bolsas, tem mais ou menos, são mais ou menos parecidas. Não tem algum problema na linha de produção, deu uma diferença entre um e outro. Essa aqui custa R$50. Essa daqui é de graça. Qual que você quer? Pode ficar. Pronto. Então eu expliquei mais ou menos de uma maneira prática por que o software livre se tornou tão popular no mundo inteiro, certo? Mas isso é apenas uma característica, certo? Porque na realidade existem características bem mais importantes na adoção do software livre como solução corporativa do que apenas o fato de você não pagar licenciamento. Vamos lá. Resumo da IN04 para os pobres mortais. Vamos lá, resumo. É isso que importa. Cuidado que eu posso perguntar alguma coisa lá no vídeo no final, hein? Vamos lá. Software livre passa a ser obrigatório. Então, desde o ano passado, quando a IN entrou em vigor, software livre é obrigatório. Isso não se discute mais. A contratação de sistemas proprietários fica sujeita a uma justificativa técnica. Então, você pode contratar software proprietário. Agora, você vai ter que justificar porque está contratando software proprietário. Agora, vai ficar muito difícil alguém justificar que vai contratar software proprietário em tecnologias geoespaciais depois que o Exército implantou o maior banco de dados georreferenciado do país, em software livre. Vai ficar muito difícil alguém conseguir justificar que se uma solução atender o Exército, que é a maior base de imóveis georreferenciados, agora, digamos que só não é maior do que a própria base da STU, vai ficar meio difícil alguém justificar isso daí. Mas tudo bem, é possível contratar desde que se consiga justificar bem. Certo? Mas o software livre é obrigatório. Vamos lá. Vamos para o decreto 6666. O númerozinho que escolheram para falar da cartografia do país. Eu acho que esse número estava em cima da mesa de alguém, aí quando chegou um assunto que o pessoal achou que não tinha relevância para o país, não, bota esse número aí, porque nenhuma outra lei quis pegar esse número para botar no decreto, bota esse número aí. Aí botaram esse número aí. Certo? Então, o que trata, na realidade, a infraestrutura de dados espaciais? São várias coisas que falam aí, algumas já foram citadas aqui, mas de maneira prática, a gente tem que ver o seguinte, vamos ter que implantar uma infraestrutura capaz de se integrar com outras infraestruturas, certo? E isso significa que ela vai ter que ter performance, que ela vai ter que trabalhar com padrões abertos, certo? E o próprio plano, passei mais uma,
Temos alguns itens importantes aqui, eu vou até passar rapidamente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok. Então, essa instrução 666, recentemente teve um plano, uma definição de um plano de ação, certo? Foi definido, a CONCAR definiu como vai ser a implementação disso na prática. Indicou os softwares para isso daí. Pode passar. Olha só o que saiu aqui no plano de ação da CONCAR. Olha só. O interessante é que isso daqui faz parte do decreto 666. Né? Eu até fiquei surpreso que não foi citada essa tabela aqui durante as apresentações. Mas olha lá. Servidor do portal SIG Brasil. Sistema operacional Linux. Sistema gerenciador de banco de dados. PostGIS, CompostGIS. E todos os outros softwares adotados ali são software livres. Certo? Então, se você quiser que a sua infraestrutura de dados espaciais tenha total aderência à infraestrutura que o governo federal irá adotar como padrão do país, basta pegar esses softwares aqui, que o DigFair já está praticamente, já colocou quase todos nele, a gente vai evoluir agora na segunda etapa e ficar 100% aderente, e basta pegar esses softwares e implantar na sua infraestrutura de dados espaciais. Resolveu o problema. Não precisa ficar analisando aqui, já está escrito, já funciona. Certo? Vamos passar. E agora falando um pouco do DigFair, porque no contexto que o pessoal da GIF pediu. A N04, padrões abertos software livre, a versão 1.0 do DigFair já atendia, a 2.0 vai continuar. Metadados espaciais, a 1.0 implementou muito pouco, a 2.0 nesse semestre já vai implementar 100%, a aderência total aos metadados do governo brasileiro, usando um software chamado GeoNetwork. Esse software é um software livre, é um software que o próprio IBGE está desenvolvendo os padrões de metadados do governo brasileiro. Então você adota isso daí, você não paga licença para ninguém e já passa a estar aderente à lei, à legislação do decreto 666. SGBD aderente ao padrão SFS, então os bancos de dados que trabalham em cima desse padrão, que é um padrão internacional, Oracle Spark, as versões mais recentes, o PostGIS, que é onde está funcionando hoje o DigFair, o DB2, Microsoft, a princípio eu já li muito que está saindo esse padrão, mas efetivamente eu nunca usei, certo? Então, mas a princípio também está aderente. A Microsoft SQL Server 2008. Tá? Então, esse aí você pode trabalhar, quem adota esse padrão, você pode trabalhar em torno, o DigFair, ele trabalha em cima de padrões. Então, o banco de dados atender esse padrão, ele vai conseguir trabalhar com ele. Ou pouquíssima ou nenhuma adaptação. Fontes de dados oficiais do governo federal e da NTT. A gente está usando bases do IBGE, e outras bases foi construída dentro da estrutura do projeto piloto do ano passado e vai ser construída agora nas próprias concessionárias nessa segunda etapa do DigFair 2. Temos aí suporte de manutenção compartilhada entre a equipe do DEC, do Exército e a equipe da NTT. Então, como hoje, na realidade, a gente está sempre pronto emprego lá para fazer as adaptações, a gente está fazendo melhoria constante, certo? Trabalhando integrado, inclusive o pessoal da GIFO aqui. A gente já tem uma dinâmica de trabalho já bem otimizada. Isso daqui que eu vou falar deve ser o mais interessante para vocês, certo? Capacitação para total transferência de tecnologia. Vocês observaram que muitos conceitos que eu falei aqui não foram abordados e provavelmente vocês não vão encontrar em nenhum livro, nada, certo? Então, na prática, a gente tem que pegar e criar, a gente tem que pegar os próprios profissionais da NTT e formá-los com esses novos conceitos de geotecnologia. Não adianta eu pegar e botar um professor de cartografia para ensinar o que ele aprendeu na década de 70. Certo? Então, que ele acha muito bacana usar o Google Earth, mas não entende o conceito que tem por trás daquilo ali. Então, o fato é o seguinte, eu estou falando de conceitos realmente avançados, que a gente está utilizando no desenvolvimento das soluções.